Muito boa tarde. Agradecer antes de mais o convite da plataforma, saudar os investigadores pelo excelente trabalho e pela coragem de, no fundo, colocar este tema na agenda. Nós sabemos que o tema demográfico é, conjuntamente com as alterações tecnológicas, a digitalização da economia, as alterações climáticas, talvez os três grandes desafios estruturais de Portugal no século XXI, mas o tema das alterações demográficas, muito focado historicamente no envelhecimento, dá umas manchetes de jornais, mas raramente depois se traduz numa tradução em políticas concretas, em medidas concretas, em ações concretas e, sobretudo, na interiorização por parte da sociedade, em sentido lato, mas dos agentes políticos em particular, do quão necessárias são alterações substanciais na forma como organizamos a sociedade para poder acolher esta transição. Já lá vou à questão. O envelhecimento, as alterações demográficas, têm impactos substanciais naquilo que é o crescimento potencial de Portugal. Portugal depende, enfim, não é por uma coincidência de que tem o baixíssimo crescimento potencial, porque obviamente a componente demográfica, a redução da população em idade ativa, da população ativa, contribuirá negativamente para o crescimento da economia portuguesa. O capital não ajuda muito, a poupança é muito baixa, o investimento estrangeiro também não, a produtividade não é suficiente. As alterações demográficas alteram a estrutura familiar, alteram a organização territorial de Portugal. Basta olhar, no fundo, para aquilo que é a repartição destas projeções demográficas no território. Enfim, a doutora Teresa conhece bem como eu, temos um outro projeto onde analisamos estas projeções ao nível municipal e constatamos que há territórios que demograficamente já atingiram o ponto de não retorno, ou o ponto de não retorno sem políticas muito agressivas de repovoamento, que é muito difícil de concretizar na prática. As alterações demográficas alteram a estrutura familiar, alteram a dinâmica do mercado de trabalho, alteram os equilíbrios nos sistemas de saúde, nos sistemas de proteção social, num conjunto de áreas, enfim, que exigiriam não uma atuação até individualizada do ponto de vista ministerial, mas uma atuação concertada ao nível global. Bom, eu vou concentrar-me só numas breves referências à parte do estudo em que se propõem, no fundo, alternativas de política ou linhas de reflexão ou ação para inverter, mitigar as tendências demográficas e já lá vamos à questão da sua compatibilidade com as nossas obrigações no contexto europeu. Bom, ao nível da fecundidade, todos os estudos que foram feitos a nível internacional mostram que não são os apoios monetários. A fiscalidade pode ajudar, mas não é decisiva. Não são, em muitos casos, as licenças parentais. A proteção acrescida da mulher no mercado de trabalho é decisiva. Mas o elemento mais importante para inverter e, no fundo, poder catapultar Portugal para níveis de reposição natural das gerações são os apoios à primeira infância. Quando falo dos apoios à primeira infância, falo em particular das creches, dos infantários, nos primeiros 6 anos de vida. É inconcebível que em Portugal um filho custe nos seus primeiros 6 anos de vida mais do que 3 licenciaturas, 2 mestrados e um doutoramento. É impossível. Não é admissível que num país como Portugal haja no fundo, nós economistas chamamos disto um bem inferior. Não é? Um bem inferior, os bens inferiores à economia são aqueles em que quando temos mais rendimento, consumimos menos. E o que está a acontecer em Portugal é que a subida do nível de vida, a melhoria das condições de bem-estar e, obviamente, alterações culturais muito substanciais na forma como se encara a família e o número de filhos, levaram a que as famílias tivessem menos filhos. Para além disso, esses filhos têm maior mobilidade, as famílias têm maior mobilidade e, portanto, no futuro vai-se colocar a questão dos cuidadores. Não é? Quem é que vai cuidar dos mais velhos quando os filhos dos poucos, se existirem, provavelmente vão estar a viver muito longe do local de residência dos seus pais, vão estar a viver no estrangeiro, vão estar em projetos em mobilidade muito frequente. Portanto, como é que se vai prestar apoio a esta rede? Mas dizia eu, nos países em que houve mais sucesso na política de natalidade de família, falo da França, falo da Irlanda, falo da Suécia, o elemento mais decisivo para manter níveis elevados de reposição natural das gerações foi o apoio à primeira infância. Não foram os abonos de família, não foram outros apoios em espécie, foram estas matérias. Ao nível das políticas migratórias, Portugal não tem neste momento condições de atrair migrantes de alto valor acrescentado, ou seja, que acrescentem ao potencial produtivo do país. Não tem, historicamente, neste momento tem até dificuldade em atrair quaisquer fluxos migratórios que compensem o declínio natural.
Mas, enfim, há aqui, e houve aqui nos últimos anos, um fluxo de portugueses que deixou Portugal altamente qualificado e para o qual, se não houver uma política muito agressiva de convite, de incentivos ao seu retorno imediato a Portugal, eles não vão voltar mais. Não é? Estes jovens que saíram agora, se estabelecerem 2 a 3 anos no país de destino, não vão voltar mais. Vão constituir família, vão estabelecer raízes, vão criar laços de trabalho, vão surgir novas oportunidades de trabalho e, portanto, há políticas, enfim, foram criados regimes fiscais para os residentes, para pensionistas de outros Estados-membros, de outras origens, para portugueses, mas que tenham mais de 5 anos de residência no estrangeiro, porque não alterar, por exemplo, o regime fiscal, ser muito agressivo no apoio ao regresso dessas gerações muito qualificadas, de jovens qualificados, de empreendedores, em muitos casos, que possam, no fundo, mitigar e inverter, pelo menos no curto prazo, parcialmente, este declínio demográfico. Depois concentro-me no envelhecimento. No envelhecimento, ele altera completamente os equilíbrios societários. Todo o nosso Estado social, e não só, ele financia-se num equilíbrio entre gerações. Há uma fiscalidade que é aplicada a todas as gerações, mas, obviamente, mais agravada sobre as gerações ativas, que financia, em boa parte, a proteção social dos mais velhos, financia a saúde, financia toda a rede de cuidados que a sociedade presta aos mais velhos. Só há uma forma de nós conseguirmos, no curto prazo, impedir que o envelhecimento da população não se reflita de forma mais acentuada, quer no potencial produtivo, quer nos equilíbrios no sistema de saúde, quer no sistema de educação, quer no sistema de proteção social, e é esse equilíbrio, essa única solução de curto prazo, essa única balança que permite, no fundo, mitigar os efeitos no curto prazo, é o prolongamento da vida ativa. Isso é muito fácil de anunciar. Não é? Há décadas que nós apresentamos o envelhecimento ativo ou o prolongamento da vida ativa como uma condição imprescindível para a manutenção dos equilíbrios adequados na sociedade. Mas a verdade é que tem-se feito muito pouco para que isso se concretize, e basta olhar um pouco para aquilo que é o universo, por exemplo, das empresas em Portugal, mas também do próprio Estado. Sempre que é necessário reestruturar empresas, a medida número 1 que surge à cabeça é vamos promover reformas antecipadas. Não é? E vejam, temos neste momento processos destes em curso em algumas empresas importantes em Portugal, algumas delas públicas, por exemplo, a Caixas de Alto Depósitos. Ora, isto é totalmente contrário àquilo que neste momento a sociedade necessita. Não é? Aquilo que nós deveríamos estar a promover no curto prazo e no longo prazo são políticas que possibilitem, de facto, o prolongamento da vida ativa, e não porque essa é uma necessidade societária, mas também porque ela atende, na maior parte dos casos, aquilo que é melhor para o próprio indivíduo. Ou seja, prolongar a vida ativa não é só melhor para a sociedade, do ponto de vista dos equilíbrios sociais, demográficos, do mercado de trabalho, económico, mas também para o próprio indivíduo. E, a meu ver, só é possível com três condições. É necessário que esses trabalhadores estejam saudáveis, não basta enunciar que é preciso trabalhar mais, prolongar a vida ativa, é preciso ter saúde e condições para o fazer, e, portanto, é preciso investir em políticas de saúde que prolonguem e aumentem a esperança de vida com saúde. E isso, obviamente, envolve medidas ao nível do Ministério da Saúde, alterações dos hábitos de vida, hábitos de alimentação, lifestyle. É preciso também manter estes trabalhadores qualificados, não é? E, portanto, isso exige do nosso sistema de educação e formação profissional uma alteração completa de paradigma. Não é? Ele ainda está hoje muito focado na formação inicial, a formação inicial até aos níveis de ensino superior, e depois a formação continuada ao longo da vida ainda está restrita a nichos muito qualificados, que procuram. As empresas aqui claramente têm de assumir um papel muito mais ativo na formação contínua dos seus colaboradores. Os sindicatos têm que alterar o paradigma, de deixar de reivindicar aumentos salariais, mas de reivindicar aumentos na qualificação. Se os sindicatos estivessem verdadeiramente a defender os interesses dos seus trabalhadores, eles deveriam estar não a pedir aumentos salariais, mas a pedir requalificação permanente e contínua dos seus colaboradores, porque é isso que lhes vai permitir aumentar a produtividade, que lhes vai permitir manter as qualificações adequadas para estarem no mercado de trabalho, e é isso que lhes vai fazer sentir de forma mais úteis e mais motivados, no fundo, a permanecer no mercado de trabalho. Por fim, é preciso alterar os incentivos para que os trabalhadores saudáveis, qualificados, ainda assim decidam continuar no mercado de trabalho. E isso implica mudar, ao nível das políticas sociais, por exemplo, a forma como está estruturado o nosso sistema de proteção social, em particular o sistema de pensões. O nosso sistema de pensões não incentiva ninguém a contribuir nem mais um dia, para além daquele que estatutariamente lhe é exigido. Nem mais um, não é? Porque cada euro que é contribuído a mais não se vai refletir na sua pensão inicial de reforma. E, portanto, obviamente os seres humanos, os trabalhadores, são racionais, e quando ponderam os prós e os contras de prolongar a sua vida ativa,
quando não recebem um incentivo claro para que isso aconteça, quando, no fundo, sentem pressões de parte dos empregadores para sair mais cedo do mercado de trabalho, quando, enfim, não houve uma aposta adequada em qualificá-los do ponto de vista da saúde, é natural que eles não se sintam preparados, nem motivados, nem queiram prolongar a sua vida ativa, e isso agrave as consequências económicas, sociais e societárias que estas alterações demográficas vão ter em Portugal no futuro. Agradeço uma vez mais o convite e sou do trabalho das investigadoras. Eu termino só com um último desafio, que é: a plataforma é de crescimento sustentável. Crescimento sustentável pode não significar crescimento igual para todas as gerações, justo intergeracionalmente. E, portanto, o convite que eu deixo à plataforma é de que procure crescer, eu sei que já tem essa preocupação, a dimensão da justiça intergeracional na abordagem que faz às políticas públicas, às políticas privadas, porque ela é decisiva e a alteração demográfica vai alterar, já está a alterar, mas vai reforçar ainda mais a iniquidade intergeracional de um país como Portugal. Muito obrigado pelo convite.